abre ela lá no livro de Apocalipse, o livro das revelações de Jesus Cristo, capítulo 12. Estamos no quinto mês, quinto propósito, né? E encerrando esse ciclo de mensagens sobre os propósitos que a IPA caminha, que ela está fundamentada, terminando o propósito do serviço, né? Do servir, sermos servos, de estar em missão, né? Esse é o quinto pilar, a missão. Nós servimos porque nós amamos a Cristo, né? Só tem um jeito de nós servirmos a Cristo: sermos testemunhas dele para a vida dos nossos irmãos, servindo os nossos irmãos, né? Olha esse versículo que forte, versículo 11, né? Eles o venceram por causa do sangue. O sangue é a causa da vitória, e por causa do testemunho que deram. Testemunho de Cristo na vida deles foi a causa de vencer uma batalha espiritual, tá? Pode se assentar. Não vou conseguir fazer, deixa quieto, depois a gente imprime, tá? Testemunho pessoal é o que conecta o amor de Cristo em nós com as outras pessoas. É a maior ferramenta que nós temos de evangelismo. Nós podemos nos equipar de ferramentas de oratória, de homilética, hermenêutica, exegese. Tem muita ferramenta para você expor a palavra, interpretação do texto, de fato você ir atrás do que aquele autor gostaria de transmitir ao público-alvo, que ele gostaria de falar, de mostrar aquela mensagem que estava recebendo de Deus. Tem muita ferramenta, e eu aconselho vocês a vir no nosso seminário, porque lá nós distribuímos essas ferramentas todas, para que você faça um ótimo mapeamento da Bíblia. A Bíblia, ela é uma biblioteca de livros, cada um escrito por um autor, com um público-alvo, em uma época diferente. São 1500 anos de escrita de um texto, e todos eles apontam na mesma direção. Incrível isso, né? Então, quando você começa a buscar essa profundidade do texto bíblico, você começa a se apaixonar cada vez mais por Deus. A Bíblia, ela é o método que Deus se revela, ela é a maior revelação que existe. A maior profecia que você pode receber está nas Sagradas Escrituras. Então, sempre que você meditar na Bíblia, você vai estar diante da voz do Altíssimo. Ela vai sempre te apresentar um projeto, vai sempre te alinhar o teu destino, e ela vai sempre te confrontar no teu presente, para que você transmita a Deus para pessoas lá no seu futuro. E esse texto que nós estamos meditando aqui, fala sobre o poder do sangue de Cristo na vida, nas nossas vidas, que gera um grande testemunho, que é maior do que qualquer uma dessas ferramentas que eu estou falando aqui, maior do que qualquer estudo teológico. É o testemunho de Cristo na nossa vida. Isso conecta numa esfera, gente, que é intrínseco, é profundo. Nosso discurso pode até convencer alguém, mas o nosso exemplo arrasta uma multidão de pessoas. Eu tenho feito alguns testes e visto isso na prática com a minha filha, né? Teve um dia que eu estava andando com ela no estacionamento do shopping. Aí, pastora Beth, sabe as vagas que elas são demarcadas lá com aquela tinta no chão, né? Eu não falei nada para Laura. Eu só comecei a andar em linha reta, pisando naquela linha branca assim das vagas. E fui andando e olhando assim para ela. Daqui a pouco ela foi para trás de mim e ela começou a andar na linha reta, sem pisar fora da linha, sem eu falar nada. Hoje de manhã ela estava olhando para a menina dançando aqui na frente, imitando os passos dela. E aí o Gilson falou: levanta suas mãos. Eu levantei a mão, a Tati levantou a mão, ela olhou assim para a gente, virou de costas e levantou as mãos. Tem muita coisa que nós não precisamos anunciar, nós precisamos fazer o que o pastor Laurito nos ensinou. Precisamos ser a testemunha de Cristo, dar esse testemunho com a nossa própria vida.
Então não é sobre pregar uma mensagem, não é sobre você fazer um sermão muito bem elaborado, você usar ferramentas emocionais de coaching para poder tocar o coração das pessoas. Tudo isso acrescenta, mas não pode ser o alvo. O alvo tem que ser resplandecer a imagem de Cristo em tudo que nós fazemos e tocamos, apontar a nossa missão. João descreve essa vitória dos santos sobre o inimigo, e ali nos revela um segredo muito forte, porque o testemunho ele inspira fé, destrói mentiras, encoraja corações, revela a ação real de Deus na nossa vida. Irmão, mais do que palavras bonitas que eu posso te dizer hoje, sabe uma coisa que eu falei muito disso no seminário, nessa última matéria que nós tivemos, e isso tem me encorajado a cada dia me tornar uma pessoa melhor. Nós estamos na matéria, finalizando a matéria lá de liderança cristã, e estamos estudando a vida do apóstolo Paulo, quando ele tem coragem de se levantar e falar: me imitem, porque estou imitando a Cristo. Cara, isso é extremo demais. Imagina um dia que você vai poder se levantar e falar assim: me imita, porque eu estou imitando a Cristo, pode me imitar, faça o que eu faço. É na contramão da cultura que sempre anuncia o que não faz o que eu falo, não faz o que eu faço, mas faz o que eu falo. Peraí, irmão. Você já ouviu esse ditado aí? Não faz o que eu faço, não, faz o que eu falo. Ou então, alguns líderes religiosos que se levantam para falar assim: não olhe para o homem, não olhe, eu sou um pecador, não olha para mim não. Irmão, se você está em pecado, então sai daí, deixa outra pessoa falar aí no seu lugar, deixa outro que vai mostrar Cristo aí. Na luta contra o pecado ainda não resistimos até o sangue, é isso que o apóstolo Paulo nos ensina, ou seja, é uma guerra, é uma batalha. Nós não podemos aceitar a condição de ser pecadores sempre no mesmo problema, irmão. Nós somos santos homens de Deus que pecam tentando acertar, mas não vivem na prática do pecado. E assim o caráter de Cristo vai sendo forjado em nós, a um ponto de olharmos e poder falar como o apóstolo Paulo: me imita, porque estou me esforçando todos os dias para imitar a Cristo. Irmão, quando eu fecho meus olhos eu consigo imaginar a IPA assim, sabe? Imitando a Cristo em todas as esferas, tudo que ela toca, as células, o testemunho de Cristo ali dentro, como o comportamento de Cristo diante das células que Ele fazia. As células que nós fazemos aqui na IPA, nós estamos imitando a Cristo, irmão. Ele ia de casa em casa, ele assentava à mesa, ele discipulava, ele tocava as feridas, ele confrontava os discípulos dele naquilo que precisava ser melhor. Isso é ser cristão, carregar Cristo, irmão, fazer o que ele fazia, ver as coisas como ele via, acreditar no que ele acreditava, viver por uma missão. A IPA vive por essa missão, irmão, de ser testemunha de Cristo em todas as esferas da sociedade. Lá no seu trabalho, em nome de Jesus, você vai começar a manifestar Cristo lá dentro, tirar a roupa do CLT, botar a roupa do reino lá dentro do seu trabalho, em nome de Jesus. Deixar a cadeira do empreendedor e colocar a cadeira de Cristo no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. E a partir desse ato intencional de fé, irmão, tudo que nós tocarmos resplandecerá Cristo, a testemunha de Cristo. As pessoas o tempo todo estão nos observando, vendo as nossas atitudes, o nosso comportamento. E quer saber mais? Não é só no dia da vitória, principalmente no dia da notícia ruim. Irmão, acredita no que eu estou falando. Tem pessoas que inconscientemente se alegram com a sua tragédia. Inconsciente, tá? Vamos acreditar nisso. Hashtag fica a dica. Incondicionalmente, inconsciente, as pessoas, elas te olham e elas se equiparam com você. Elas se comparam. Enquanto ela tiver a sensação que ela está melhor do que você, para ela vai estar tudo bem. Agora, quer ver o demônio manifestar? Ela perder essa sensação e ela ver que você rompeu em alguma área da sua vida que ela não rompe. Irmão, aí ela vai: como pode? Deve estar roubando. Nossa, como pode uma coisa dessa? É de fachada. Ele ora em línguas, mas deve ter pecado escondido.
pode anotar, daqui a pouquinho o tempo vai cair, vai vir alguma coisa à tona. Fica inquieto de ver, sabe, alguma pessoa manifestando o testemunho de Cristo. E nós precisamos estar alerta com isso o tempo todo, irmão, porque o nosso testemunho, ele precisa inspirar fé nas outras pessoas. E da mesma maneira como nós, olhando para nós, precisamos pensar nisso, precisa inspirar fé em outras pessoas, nós também precisamos olhar o próximo degrau, nós precisamos olhar alguém e se inspirar na fé de outra pessoa. Olhar para a vida de alguém e falar, eu quero ser como essa pessoa. Quando Eliseu pediu para que Elias desse a porção dobrada do Espírito, ele não pediu o Espírito Santo, irmãos, senão ele pedia para Deus. Ele pediu o Espírito de Elias, ele queria ser igual a Elias. Ele admirava Elias. Enquanto Elias subia no redemoinho, ele continuou com os olhos fitos no líder dele subindo lá, irmão. Mas é bonito falar sobre isso, sobre a honra, sem você de fato entrar nessa história. Agora pensa comigo, quantos viram esse vendaval que deu aqui em São Paulo? Quantos notaram isso aí? Vocês perceberam? Não. Alguém estava fora da internet? Aliás, caiu a internet pra caramba, né? Então todo mundo percebeu. Mano, é difícil você andar na rua, o vento quase te carregava. Arrancou a placa da igreja aí, ó, a fachada da igreja. Não vamos precisar dos cabra machos. Cadê os homens de honra aí? Ô, glória. Vamos precisar subir a montanha aí, ó. Escalar a ilha, jogar lá em cima uma corda lá e fazer o negócio consertar lá. Irmão, a ventania era tão grande que era difícil você ficar na rua. O cabelo, irmão, meu cabelo ficou assim, um pouco que sobrou. Ficava assim, ó. As mulheres então ficam imaginando. Difícil, né, Mateus, passar por isso? Terrível, o ambiente assim do vento maluco, as árvores balançavam, a energia piscava, parecia um caos acontecendo. E nem tinha redemoinho. Agora imagina um ambiente do redemoinho mesmo. Pedra voando, areia voando, ventania, o olho ardendo e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas os olhos de Eliseu continuavam fitos em Elias. Eu quero continuar. O que eu estou dizendo aqui é um ambiente que te faz encontrar dificuldades de olhar para o seu líder e se inspirar por ele. Mas ele precisou agir intencionalmente diante desse ambiente. Ou ele corria, ou ele continuava olhando. Sabe, a vida nos apresenta esses momentos de dificuldade, irmão, que às vezes nós vamos ter que nos esforçar para continuar olhando. Mas quanto mais nós olharmos, mais nós vamos ver Deus e nos inspirar com a vida de Deus na vida dos nossos líderes, daqueles que estão um passo além, sabe, aqueles que estão vivendo outro nível, que vão nos levar a viver isso daí. Nós estamos hoje caminhando junto com o pastor Carlito Paz, lá na Rede Inspire. E um dos grandes testemunhos que nós vimos lá, né, pai, do comportamento do pastor Carlito, me inspirou demais ver isso, pastor Sivaldo. Um dos filhos espirituais dele estava ministrando, fez um apelo, chamou a igreja para vir à frente, os líderes lá, pastores e tal. E eu fui lá, recebi a oração. Estou lá assim. A gente que é pastor tem a mania, né, de dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Eu estou lá, recebi minha oração e tá, aleluia, glória a Deus. Eu dei aquela olhada para ver o que estava rolando. O pastor Carlos estava do meu lado, recebendo a oração do filho espiritual dele ali, ó. Aquilo é uma atitude que ele está pregando em silêncio. Ele está comunicando através daquela atitude dele, está honrando o filho espiritual dele. Todos olham para ele. Ele é o pai espiritual da igreja e replicam o comportamento dele. Eu tenho certeza que quando aquele pastor for pregar de novo, as pessoas vão ir copiar o comportamento do líder, ir lá receber a oração, ir lá em honra. Então nós precisamos ter isso claro, sabe, na nossa vida. Nós precisamos inspirar pessoas e ser inspirado também por alguém. Assim o reino dos céus vai sempre se renovando em nós, destruindo todas as mentiras, encorajando os corações. Olha que importante, que outra coisa que o pastor Laurito falou aqui, ó. Ele caminha perto do meu pai, caminha perto da gente, da minha família, já tem muito tempo. Então ele sabe
o que é que está nos corações, irmão. Ele sabe o que aspira, o que deseja. Pelo menos Ele não ouve, sabe, da nossa boca nenhum projeto que não toca o reino dos céus. Quantas vezes, pastor, o senhor já ouviu a gente falando que queria ir para a Disney? Quantos gostariam de levar a família para a Disney aí? Passear em família lá? Quantos gostariam? Seja sincero, irmão, levanta a mão aí, isso não é pecado não. Usufruir, é isso aí, curtir a vida, investir na sua família, precisamos fazer isso. Só que nós cremos que tudo que nós estamos construindo, um dia nos dará a condição de fazer isso. Mas o foco da nossa vida é a expansão do reino dos céus, essa é a nossa missão. E a consequência, um dia pode ser isso, e nós estaremos prontos para ir, viu? Inclusive meu passaporte já está ok. Depois eu vou pedir instrução para o pastor ler. O que eu faço agora? Meu passaporte já está ok, qual é o próximo passo? É visto? Então, tenho visto. Mas por que o exemplo destrói mentiras, irmão? Porque qualquer coisa que possa ter passado pela cabeça do pastor, o comportamento da minha família, dos meus pais, destruiu qualquer coisa, qualquer pensamento, porque está junto. O testemunho destrói isso. Agora, enquanto nós ficarmos, sabe, distante, falando assim, não, eu não vou me aproximar não, o pastor já tem tanto problema, o apóstolo, meu Deus, está pensando já em nações, já está lá, projetando, aí para lá em Portugal, aí para, glória a Deus ou não? Aleluia, aleluia, aí para lá em Natal, aí para lá em Itajaí, aí para em todas essas esferas que nós estamos tocando aí. Bom, já tem um mapa com a geografia da IPA, né, pastor? Nós vamos colar ali, né? Vamos dar um jeito de botar aí até o final do culto para a gente visualizar isso. Estão muito ocupados com isso, não vamos, né, levar trabalho não, irmão, cola em nós, cola com nós, que nós é da hora. E aí qualquer sombra de mentira que Satanás tenta colocar no seu coração será despedaçado. Da mesma maneira que eu estou falando para nós olharmos para frente, olha agora para esse lado aqui, quem está junto com você, dá um passo para lá também, encurta as distâncias, traz para perto, apresenta os projetos, pastor, olha só, Deus, nós estamos sonhando com isso, vamos fazer tal coisa, vamos sonhar juntos, irmãos. Ontem teve um evento aqui na igreja, né? As líderes do profético, as artes proféticas, estavam aqui fazendo a confraternização delas, né? E os testemunhos que eu ouvi foram que houve choros. Parece até o pastor chorão, né? Mas por quê? Quebrantamento, irmão. Então, em todas as esferas que nós estamos trabalhando, esse testemunho que é o Espírito Santo quem nos constrange ao ponto de nos confrontar e a gente ser quebrantados, está transbordando, está acontecendo. Não fique de fora do que nós estamos vivendo como igreja, irmão. Chega para perto da sua igreja, caminha junto. Todas essas mentiras serão destruídas quando nós encurtarmos distâncias. Volta no outro slide aí, por favor. Próximo. Aqui está escrito assim: o testemunho inspira fé, destrói mentiras, encoraja corações. O testemunho de Cristo, irmão, rompe qualquer batalha espiritual. Vejam o texto que nós lemos: o sangue do Cordeiro, é Ele que nos purifica de todo o pecado. E quando o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida, nós podemos testemunhar as transformações que Ele está gerando em nós. Por exemplo, eu posso falar da minha vida. As pessoas mais antigas aqui da igreja conhecem a minha história, mas tem muita gente que chegou na igreja que não conhece. E por um período, pai, eu decidi evitar de falar isso. O senhor sabe, né? Eu tive algumas experiências de lugares que eu compartilhei da minha história, e eu senti que não coube, sabe? Pessoas recuaram, presbíteros. Esfriou o meu relacionamento com algumas pessoas.
E eu falei, poxa, eu prefiro então mostrar quem eu sou hoje, do que ficar falando do que eu fui. Prefiro mostrar que eu sou isso aqui, me amem, né? Mas esses dias que eu estive lá no sul, eu contei uma parte, uma bem pequenininha do meu testemunho, e como gerou transformação. Porque por um momento, eu comecei a pensar só no julgamento das pessoas, para mim, pastor, e aquela experiência que eu tive. Mas hoje eu começo a pensar que não tem a ver comigo, tem a ver com uma história que não tem como apagar. Nós vivemos isso, eu vivi isso, minha família viveu isso, a IPA viveu isso, não tem como deletar isso. Só que foi uma história que começou em dor, e hoje o processo que essa história ainda está acontecendo, está gerando orgulho, está gerando testemunho. Para quem não sabe, Deus me tirou de uma cadeia lá no interior de Minas Gerais. Passei 2 anos e 2 meses preso em regime fechado. Era vizinho de cela do goleiro Bruno, que matou Elisa Samúdio aí. Quantos conhecem essa história? Jesus Cristo me tirou de lá. E hoje eu tenho a imensa satisfação de poder falar que pela graça de Deus, irmão, eu não sou quem eu era, não penso como eu pensava, não vejo o mundo do jeito que eu via, não me comporto do mesmo jeito, eu não falo como eu falava, eu nem me pareço com aquela pessoa. Aleluia! Isso é um exemplo de transformação, irmão. É um testemunho de Cristo. Tô gordinho, era magrelo, irmão. Bermuda 38 ficava caindo. Mas olha o que Ele fez comigo, e vai fazer assim com a tua vida hoje. Não é apenas uma história, irmão, é arma espiritual. Você mostrar, ao invés de você falar, seu comportamento. Sabe uma coisa que nesse processo da minha vida, né, eu tenho notado muito, às vezes Deus me colocando em situações que lá atrás seria um grande problema. Eu fui preso por assalto, eu praticava assaltos, né? Então não podia ouvir qualquer número de qualquer importância, que a cabecinha já fala, o demônio, né, já ficava como? E hoje Deus me expôs a realidades financeiras muito diferentes daquela. Não podia ouvir milhares de reais. Hoje, irmão, estou, pela graça de Jesus Cristo, convivendo perto de pessoas que falam de cifras de milhões de reais. E para mim, não passa de um número. Nem tremer, não treme. Pela graça de Jesus Cristo, irmão, o sangue do Cordeiro nessa área da minha vida, é a hora que Deus tem me honrado nisso daí. Em tudo no meu comportamento eu tenho visto Deus nisso. Sabe, eu não sofro tentações nessa área. Satanás sabe que aquilo não é nada. Bebedeira, balada, mulherada. Gente, eu gostaria muito, sabe, de poder um dia sentar e a gente compartilhar testemunhos sobre isso. Às vezes nós declaramos muita sentença sobre a nossa vida e nós ficamos refém daquilo que nós declaramos. Esse aqui é meu espinho na carne. Não precisa ser, irmão. Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, e Ele levou sobre si naquela cruz todas as nossas pisaduras. Em tudo que eu fui tentado, aleluia, não existe mais brecha para Satanás ir lá. Por isso que ele não me tenta mais naquelas áreas, irmão. E por isso que eu sou feliz em falar, pastor, que eu só erro uma vez só. Porque aquelas melecas lá tudo, o mundo não me atrai, Mateus. Agora eu tenho uma paixão absurda pelo reino dos céus, irmão. Não é no pós-vida, é aqui, agora.
é entender o que o reino pode fazer na vida de todos nós que estamos aqui. Eu sou a prova disso. O reino fez isso na minha vida, e Ele pode fazer isso na vida de qualquer um aqui, irmão. Eu não sou especial, não sou diferente, não é porque eu sou filho do apóstolo, não é por nada disso, não. A mesma história de transformação que eu vivi, você também pode viver, seu filho pode viver, sua casa pode viver, seu marido pode viver. A partir do momento em que o sangue do Cordeiro descer sobre a sua vida, e você entender que o testemunho é mais do que história sendo contada. O testemunho é a sua vida anunciando uma transformação que só Cristo poderia fazer. E o meu coração se enche de fé, porque se Deus nos permitiu viver esse dia, receber essa palavra, porque tem coisa nova chegando. Aleluia, aleluia. Tem uma nova estação chegando, pode passar. Tem coisas, irmãos, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem sequer subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Estou vivendo hoje uma fase da minha vida que eu nunca tinha imaginado que eu viveria. Lá atrás, com aquela cabeça tão pequeniníssima, acho que só tinha 2 fios desencapados dentro da minha cabeça, assim, que faziam o corpo funcionar, não tinha mais nada. Deus me deu até raciocínio. Fez até virar uma pessoa inteligente. Agora imagina só o que Ele pode fazer na sua história, que talvez nem tenha tantas dores assim, irmão. Talvez você nem estava lá no fundo do abismo como eu estive. Talvez hoje Deus te trouxe aqui para te fazer entender que a sua história de dores é muito menor do que a tua emoção te faz acreditar que é. Talvez se você sair daqui carregando uma palavra, irmão, decidir viver por ela, toda a sua história muda. Porque olha só, quando o autor escreveu ali testemunho em grego, a intenção dele era dar depoimento, declaração viva, evidência correta sobre quem Deus é na nossa vida. Uma declaração viva. Isso é muito forte. Aqueles que venceram, né, superaram, triunfaram, prevaleceram em batalha. É isso que é vencer, irmão. Prevalecer onde? Em batalha. Deixe uma semente cair no seu coração em nome de Jesus. Todas as batalhas que se apresentam na nossa vida é uma grande oportunidade de vencer e ganhar um grande testemunho de Cristo em tudo que você estiver vencendo, irmão, tocando, batalhando, guerreando. Não olhe mais as dificuldades e os problemas como algo que veio para te neutralizar, para te parar, para te matar, para te fazer perder, não. É uma porta que o céu está abrindo para que você vença e passe por ela e escreva uma história de testemunho, de transformação, que evidencie Cristo, irmão, na sua vitória. Quantos aqui estão vivendo um grande problema hoje? Você está diante de uma grande oportunidade de testemunhar Cristo, irmão. Ser um mártir. Aqueles que foram os mártires, irmãos, a história conta as grandes investidas contra a vida deles, mas mesmo assim se mantiveram de pé. Estevão teve uma experiência que não é narrada em toda a Bíblia, só ele teve essa experiência, em um momento de martírio, em um momento em que ele venceu tudo o que estava acontecendo ao seu redor, as calúnias, as mentiras, as pedras, as sentenças, ele venceu tudo isso e se tornou uma grande testemunha de Cristo. Teve a maior experiência narrada na Bíblia. Se entregou por uma causa. Deus está nos chamando hoje, sabe, para nos entregar por uma causa. Quando nós contamos o que Deus fez, nós participamos com Ele da vitória. Os desafios que a vida vai nos apresentando, irmão, é uma chance que Deus está nos dando para construir junto com Ele aquilo que Ele está fazendo na terra. Servir no reino é uma grande chance de construir algo com Deus na terra. Parou para pensar nisso, irmão? Nem o homem que tem maior quantidade de dinheiro do planeta Terra hoje
consegue construir algo com Deus. Ele pode construir algo do interesse dele, ou do interesse de forças que a gente não faz ideia. Mas construir algo com o Criador de todas as coisas, só aquele que é lavado e remido e se entregou por uma causa que consegue vencer isso. Não tem a ver com dinheiro, nunca teve, irmão. Tem a ver com coração, com entrega, com renúncia, com testemunho, com devoção, com martírio. Custe o que custar, irmão, eu vou resplandecer Cristo por onde eu passar. Pode lançar. Conte aos seus filhos os feitos do Senhor. Isso constrói fé no seu lar. Compartilhe os testemunhos reais durante as refeições. Milagres atraem milagres. A fé vem pelo... E ouvir o que, irmão? Testemunho é a palavra prática. Quando você testemunha, é o resultado de uma palavra que um dia entrou no coração, desceu no seu campo prático, você venceu uma batalha e é por isso que você tem um testemunho. Então o resultado de uma palavra é o testemunho. A história que Deus está escrevendo na minha vida é um testemunho de fé para muitos de vocês que estão aqui, que intercederam e guerrearam pela minha vida. Eu só estou vivo hoje por conta da intercessão de vocês. Todos que andavam comigo estão mortos. Todos que andavam comigo estão mortos. Qual era a probabilidade de estatística da minha vida? Mas Deus interviu na minha história e decidiu esticar a minha vida, porque um dia a intercessão de vocês, a palavra que entrou no coração de vocês, veio para o campo prático. Vocês intercederam, guerrearam por mim, prevaleceram, e hoje eu estou aqui, e Deus esticou a minha vida para que eu vivesse esse testemunho até o último dia da minha vida. Não sei se eu vou viver 120, 130, 150, mas enquanto eu viver, irmão, o testemunho vivo caminhará por essas terras. Agora aplique a sua vida não no lugar da minha. Por onde você passar, enquanto você viver, os seus testemunhos caminharão por essa terra, testemunhando quem Cristo é e o poder do Evangelho na sua vida, irmão, na sua história, na sua família, nos seus negócios, em tudo que Deus te fez sonhar em relação ao reino dos céus. Passe a olhar a sua realidade hoje, irmão, a partir do Deus que você serve. Se tem uma quietude no seu coração para viver algo grande, é porque Ele é grande e Ele tem condições de te fazer viver coisas grandes. Não se apoie em quem você é, se apoie em quem Deus é. Se apoie no sangue do Cordeiro na sua vida. Comece a pensar em algo que está além da sua vida. A mensagem que nós carregamos, ela é maior do que a minha vida, irmão. Não tem espaço para que o ego nos paralise. Por ego, eu decidi parar de falar sobre isso. Estou sendo confrontado pelo Espírito Santo, que não tem a ver comigo, não tem a ver com a impressão que eu sinto, tem a ver com o testemunho que eu sou, irmão. Como eu disse, Gilson, não tem como apagar essa história. Agora tem como eu usar ela para potencializar o reino dos céus por onde eu passar. Agora imagina só o que Deus pode fazer na sua história. Você sabe quem você é, sabe de onde Deus te tirou, e você sabe para onde você está marchando. Se você ainda não sabe, eu vou te dar um alvo que a IPA tem. Se você faz parte da IPA, você está indo nessa direção. Conquistar territórios, avançar, plantar igrejas por esse mundo afora. Ah, para que você quer ficar plantando igreja? Porque cada igreja se torna um QG do reino, quartel-general do reino. É o lugar onde nós recebemos as pessoas, se torna as cidades refúgios. É o lugar onde as pessoas são tratadas, são equipadas, são libertas. É o lugar onde há promoção de vida, irmão.
é um lugar que muda a geografia. Quando a igreja é instalada em um lugar, aquela geografia se torna uma geografia próspera, porque a igreja se torna os rios de água viva que vão fluindo ali, e por onde as águas do reino passam, irmão, tudo começa a nascer. Pode plantar uma igreja do reino dos céus em um lugar estéril, e esse lugar vai dar vida. Você pode olhar uma geografia e falar, isso aqui não tem saída. Planta uma igreja alinhada com o céu lá, que você vai ver só como aquela geografia muda. Família que testemunham juntas, frutificam juntas. Para a gente avançar aqui, meu tempo já acabou e hoje tem Santa Ceia. Aleluia. Pensa nessa pergunta aqui: o que Deus já fez em sua vida que outras pessoas precisam ouvir? Que história que você já venceu com Cristo? Quantos aqui hoje são a mesma pessoa de quando entregaram a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão assim. Hoje eu sou a mesma pessoa, não mudou nada, Deus não melhorou nada, não fui sarado em nada. Eu sou a mesma pessoa do dia que eu aceitei a Jesus. Tem alguém aqui? Agora vamos mudar a pergunta. Tem alguém aqui que consegue olhar e falar assim: eu era isso, eu era aquilo e hoje já sou diferente? Tem alguém aqui que consegue falar isso? Aleluia! Isso é testemunho, irmão. Isso é a prova de uma igreja sadia, de uma igreja madura. Isso é a prova de que você está no lugar certo, caminhando na direção correta. As pessoas não precisam ouvir o quanto você é bom, mas o quanto Deus é bom em você. Nós somos só o jumentinho. E eu fico imaginando, pastor, a sensação daquele jumentinho. Estava lá amarrado, largado. De repente tem um monte de palmas batendo para ele, um caminho de honra. Você podia subir no coração dele e falar assim: poxa, que diferença, não? Estava lá largado e agora olha só quantas honras. Mas não tem a ver com o jumento, tem a ver com quem estava em cima. Não tem a ver comigo, irmão. Eu sei que quando eu caminhei sem Deus, onde eu fui parar. Agora o que vocês estão vendo hoje é o jumentinho que está carregando aquele que está aqui em cima. Aleluia. Aleluia. O testemunho abre portas que os argumentos não abrem. Uma vida transformada quebra a resistência, rompe paredes emocionais, desarma corações feridos. Onde a pregação não entra, o testemunho invade. Deixa isso cair no seu coração, irmão. Onde a pregação não entra, o testemunho invade. Sabe uma coisa que eu sinto muito forte no meu espírito? Que nesse movimento de crescimento e cair para estar vivendo, Deus vai nos colocar em lugares estratégicos. E nós precisamos começar a olhar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. As pessoas que do nada, do neidas, aparecem. Oportunidades que aparecem, propostas que aparecem. Começar a sondar por que isso está acontecendo agora. Por que essa porta está se abrindo? Por que essa pessoa se aproximou? E por que aquela outra se afastou? São os movimentos que o reino do céu vai fazendo, irmão, para nos posicionar aquilo que o céu já decretou sobre a nossa vida. Tem pessoas que caminharam conosco até aqui, só que elas não vão caminhar conosco para a próxima estação. Sabe por quê? Porque Deus está nos lugares onde nós não estamos. Deus ouviu coisas sobre você que você não ouviu. E é por isso que Ele tira pessoas de perto, porque Eles são dos corações. Então aqueles que se afastam, deixa aí. Talvez seja um movimento espiritual de Deus afastando, porque aquilo, como o pastor falou, vai travar o teu crescimento, vai te manter ali na zona onde você incomoda. Então se incomoda, precisa estar menor do que eu. Vou torcer para dar errado. Se afastou, irmão, deixa aí. Agora se
de repente começa a aproximar, agarra, pede o discernimento de Deus e vai para cima, porque é o testemunho que vai invadir, irmão, vai consolidar, vai testemunhar, vai transformar, vai conquistar esse território. São as portas que o céu vai abrindo para que o testemunho de Cristo na sua vida, na sua história, conquiste e rompa, abra os caminhos. Acompanho hoje bastante conteúdo sobre empreendedorismo, sobre negócios. E hoje os maiores empresários do nosso país, nenhum deles estão nos seus primeiros CNPJ. A grande maioria, 99,9%, já faliram mais de 5, 6, 7 CNPJ. Tem um que eu sigo lá que já faliu 17 CNPJ. Esse era ruim, hein? Oi? Faliu 17 CNPJs. Mas hoje é um multimilionário. Hoje tem empresa de sucesso. E hoje a história que ele conta é a história da transformação de um homem falido, que tudo que ele tocava parece que murchava. Agora tudo que esse homem toca prospera, porque tem Deus na vida dele, porque ele entendeu o caminho do reino. Enquanto ele tentava com as próprias forças, falia 17 vezes. Quando ele começou a falar: Pai, faz você, eu só sou o jumentinho. A partir daí, hoje ele é um multimilionário, que ensina a rota. Às vezes tudo que você passou na sua vida, que às vezes te traz até remorso, sabe? De você olhar e falar: puxa, eu sou isso, eu sou aquilo, por conta do que você fez. Pare de declarar isso sobre a sua vida. Poderia ter sido diferente? Poderia. Mas agora usa isso como combustível para contar uma história onde Cristo vai aparecer na sua vida. Decida pegar as suas tragédias, as suas caídas, suas quedas, os seus erros. Aceite-os. Você era outra pessoa e por isso você errou. Hoje você é uma nova pessoa com novas experiências, que não pode errar os mesmos erros. E por não poder errar os mesmos erros, você vai fazer diferente. Quem faz diferente tem resultados diferentes, irmão. Quem sabe o teu CNPJ faliu, e hoje Deus te trouxe aqui para que você saia com uma palavra de esperança para o teu próximo empreendimento, para o teu próximo negócio, para o teu próximo CNPJ, e que nesse empreendimento o reino dos céus vai respaldar, porque não tem a ver com você, tem a ver com a ferramenta do céu que vai transbordar nesse negócio. Territórios que serão tocados a partir desse negócio, famílias que serão sustentadas a partir desse negócio. Aquilo que Deus coloca na nossa mão é muito maior do que a nossa vida, irmão, não tem a ver com a gente. Nós somos mordomos. Decida abrir um negócio em sociedade com o reino, e vai para uma escola aprender a lidar com milhões. Em nome de Jesus. Quando nós testemunhamos, o testemunho ativa a fé e libera o sobrenatural. Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou aproveitar aqui 1 minuto que eu tenho. Já passou esse 1 minuto, estou devendo, né? Eu devolvo rapidinho. O corpo físico nós alimentamos como? Com a boca, sim ou não? Agora o corpo espiritual nós alimentamos com o ouvido. Tudo aquilo que nós ouvimos entra para dentro do nosso corpo espiritual. E como nós comemos o alimento físico, extraímos dele nutrientes para o nosso corpo físico. Às vezes comemos demais, ficamos como? Estufados, às vezes dá até azia, tanta coisa que você come, tanta bagunça que você faz lá. Porque o teu estômago não está acostumado com aquilo tudo que você está colocando para dentro. E te gera uma indisposição estomacal, sim ou não? Às vezes tem horários que eu como, que eu vou sonhar com aquilo que eu comi. Levanto 5 vezes para tomar água. É uma guerra espiritual. Põe a conta no diabo. Comeu tudo errado, irmão, e foi dormir de barriga cheia. E põe a conta no Satanás. Nossa, uma guerra espiritual essa noite. Deu até sede, tanto que eu suei. Não, irmão, é o bacon lá dentro, lá, ó.
é a feijoada, é salgada. O corpo espiritual é igual, irmão. Fica colocando um monte de tranqueira para dentro. Aí começa, nossa, estou com falta de fé. Nossa, eu estou desanimado. Está com indigestão espiritual, irmão. Para de ouvir fast food gospel. Para de ouvir McDonald's gospel, Burger King gospel, cachorro quente gospel. Deixe uma semente cair no seu coração de uma vez por todas, em nome de Jesus. E eu oro que o Satanás não nos furte nisso que eu vou falar aqui agora. Cada pastor que está na internet hoje, ele tem um rebanho, irmão. Ele prega para o rebanho dele. Só que ele usa a ferramenta para espalhar essa mensagem. Mas o alvo daquela mensagem é o rebanho dele. Se você está lá na internet, consuma o que é bom. Mas entenda que você faz parte de um rebanho, que Deus tem um direcionamento específico para esse rebanho. E aquilo que vai bagunçar a tua cabeça em relação ao que Deus está dando para IPA, joga fora, não come, irmão. Porque senão todas as vezes que nós subimos aqui, sabe, para trazer vocês junto, para chamar, falar, vamos viver juntos, vamos construir juntos, vamos romper, escrever história, vamos junto. Você vai estar sempre assim, mas não sei não, porque aquele pastor lá, nossa, olha, eu estou olhando outra coisa. Irmão, uma das coisas que eu não aceito nesse momento que nós estamos vivendo, pastor Leandro, é alguém nos procurar para falar assim, Deus falou que é para eu parar de servir. Irmão, não foi Deus que falou isso. É impossível Deus falar para você deixar algum departamento hoje da igreja. Porque nós estamos em momento de crescer, nós estamos em momento de que todas as forças juntas vão fazer a história. Sim ou não? Um exército unido, enfileirado, irmão, nós vamos vencer juntos. Como que o próprio Deus vai desatar o que Ele está construindo? Deus não é menino, irmão, Deus não é Deus de confusão. Mas fica ouvindo coisas que o pastor está pregando para a igreja dele. Lá na igreja dele, para os membros dele, uma igreja que já está no planeta Terra inteiro, já está estabelecida, já está plantada, solidificada, consolidada. Eles estão em outra estação. Talvez eles estão na estação, pastor, do desfrute do ministério, de apacentar, de cuidar, de usufruir a família, de viver uma estação de paz por tudo o que conquistaram. Mas se estão onde estão, irmão, eles passaram pelo que nós estamos passando hoje. Regaçaram a manga, fizeram como Neemias, planejaram, trabalharam com afinco, com a espada na mão, mas com a ferramenta na outra. Não perderam tempo com distrações. Quando chegou lá Sanbalat, Tobias, Neemias, opa, estou em uma grande obra e não posso parar. Não, mas eu venho em nome do... Não importa de onde você vem, guerreirão, volta para lá. Deus me deu uma missão e eu vou cumpri-la. Deus me chamou para conquistar territórios com a IPA. Deus me chamou para solidificar o reino nessa geografia. Enquanto nós não vemos essa geografia transformada, enquanto nós não vemos a região do Sacomã próspera, abundante, notícias de que a criminalidade está sendo dissipada, que as biqueiras estão fechando, que os centros de macumba estão se convertendo e virando células, irmão, nós não vamos parar enquanto não houverem testemunhos da nossa pregação. Aleluia. A IPA não para, irmão, nós não vamos parar. Não fique pelo caminho, vamos fazer história juntos. Vamos construir o reino aqui na terra juntos, testemunhando quem Deus é. Fique em pé no seu lugar para a gente fingir que está acabando. Testemunhos que são sementes proféticas de novos milagres. Olha só, a fé é alimentada, ambientes mudam, coragem se acende, milagres começam a acontecer de novo. Irmão, eu já estou, sabe quando vem o cheirinho da chuva? Sabe, Daniel? Quando você está na rua, aí começa a garoa, sobe aquele cheirinho de chuva. Quem já teve essa experiência aí? Sabe o que eu estou sentindo, presbítero? O cheirinho da nova estação chegando. Aleluia. O cheirinho dos testemunhos. O cheirinho das boas notícias. Pastor, lá em tal lugar
Ó pastor, ali na célula. Ó pastor, abriu uma nova oportunidade. Ó pastor, me formei. Ó pastor, abriu um CNPJ. Os testemunhos, ó o cheirinho. Pratique a sua fé, irmão. Das duas, uma. Ou eu tenho muita fé, ou eu sou muito criativo. E quando eu fecho meus olhos, eu consigo ver isso. Eu consigo ver as multidões, pastor. E nós aqui que estamos construindo isso, olhando tudo que Deus está fazendo na nossa vida, impactados com o poder de como Deus pode mudar vidas. Nessa conferência que eu passei lá no sul, nós tivemos um período lá, o encerramento foi um culto. 4 almas se renderam a Jesus Cristo. Eu sou cheirão por natureza, chorão, né, por natureza. Mas aquelas 4 almas, presbítero, mexeram muito com o meu coração, e eu chorei compulsivamente ali. Porque, irmão, nós estávamos em uma conferência de uma empresa, falando de números, falando de estratégia, falando de liderança. Pastor, no meio de tantos dados gráficos e tanta coisa, Jesus Cristo foi testemunhado ali dentro, a ponto de pessoas decidirem por Ele. Aleluia. A ponto de pessoas decidirem por Ele. Passa o slide. Me impactou demais a história de um deles, filho de um dos sócios. Estava passando por um momento da vida dele de turbulência, brigou com a família, 2 anos brigando com a família, afastado dos caminhos do Senhor, filho de pastor. E ele foi lá, se reconectou com o Senhor Jesus Cristo, pediu o microfone lá para falar, e reatou a aliança com a família dele, na frente de todo mundo lá. Pediu perdão para os pais, pediu perdão para a empresa, pediu perdão para Cristo, se reconciliou. O único momento que foi o culto, foi o último momento de uma conferência de 4 dias. Então a pregação não começou no culto, a pregação começou quando nós entramos por aquele hotel. Cristo chegou lá, aleluia, e foi mudando corações, tocando corações. Uma igreja que testemunha é uma igreja viva, uma igreja que testemunha é uma igreja que alcança, uma igreja que testemunha é uma igreja imparável. Deus ainda está escrevendo histórias e você é uma delas. Use a sua voz, use a sua vida, seja luz, seja ponte, seja uma testemunha de Cristo por onde você caminhar. Eu oro pela minha vida, pela sua vida, pela sua família, para que Deus nos dê essa força e essa condição de colher testemunhos práticos, boas notícias constantes daquilo que nós estamos pregando de boca fechada, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a Deus, Senhor?